Fala, investidor, tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz. Hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Klabin. Então, se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em Klabin, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira para dar uma força aqui pro raiz. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise na tela do meu computador. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 5 de agosto. O mercado ainda não abriu. No ano, a Klabin já está subindo 10%. Nos últimos 12, mesma alta de aproximadamente 3%. Comenta aqui, você está comprado em Klabin? Você acha que Klabin é uma oportunidade ou cilada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Bom, a Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose que atua na produção e comercialização da celulose, papéis e embalagens. Vale mencionar que a Klabin ela tem uma estrutura totalmente verticalizada, ou seja, ela atua desde a plantação das árvores até esse processo final, onde ela pode chegar a transformar em embalagem. Então ela consegue ir adaptando a sua produção de acordo com a demanda, de acordo com os preços dos produtos que ela negocia, que na minha visão é uma boa vantagem competitiva e acaba que ela não fica tão refém assim da cotação da celulose. Obviamente, né, se a celulose cair bastante, vai impactar no resultado da empresa. Código de negociação: KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11. Então ela tem ações ordinárias, preferenciais e units. Se você for investir, eu sugiro fortemente que você vá na preferencial ou na unit, pois são as que têm maior liquidez, ou seja, a ação com final 4 e a ação com final 11. Para quem opera opções, pretende usar opções, o ideal seria a 11, pois é a que tem maior liquidez. Todas elas têm 100% de tag along. Entrando aqui na posição acionária, os irmãos Klabin que estão aí no controle com 45% das ações ordinárias. Eu gosto de ver, né, o controlador com uma exposição relevante, isso aqui para mim é bom. Repara que a BlackRock também está comprada aí na empresa. Temos aqui um free float de aproximadamente 36% nas ações ordinárias e aproximadamente 73% nas preferenciais, ou seja, a preferencial tem muito mais free float. Repara também que tem ações em tesouraria, conforme eu sempre comentar, quando a empresa recompra suas ações, é uma forma de gerar valor para seus acionistas. Então eu gosto de ver empresas que têm ações em tesouraria, né, que estão recomprando. Bom, entrando agora nos destaques financeiros, vou falar sobre o resultado mais atualizado que a empresa apresentou, que é referente ao segundo trimestre de 2024. Aqui no comparativo, principalmente quando eu analiso commodities, eu gosto de fazer um comparativo contra o trimestre anterior, ou seja, segundo trimestre de 2024 contra o primeiro trimestre de 2024. Por que eu gosto de comparar contra o trimestre anterior? Porque não tem tanta variação, né? A tendência é que não tenha tanta variação na cotação do dólar e também na cotação daquela commodity que a empresa negocia. Por quê? Porque às vezes no mesmo período do ano passado, pode ser que o dólar esteja em outro patamar totalmente diferente, pode ser que a cotação da celulose esteja em um patamar totalmente diferente, são coisas que a empresa não controla e que acabam impactando no resultado. Mas vamos lá, repara aqui, né, por falar em dólar, repara que o dólar médio ficou em 5,21 contra o trimestre anterior em 4,95. A Klabin, ela tem uma certa parte da sua receita em dólar, vou falar sobre isso daqui a pouco. Repara que o volume de vendas aumentou 8%, destaque para o segmento de papéis, que aumentou em 16%. Quando olhamos a receita, uma alta de 12% na receita, saindo de 4,4 bilhões para 4,9. A receita aqui, 65% era o mercado interno, ou seja, receita em reais, agora caiu para 63%. Ou seja, a outra parcela da receita, né, 37%, receita em dólar. Então o dólar mais alto acaba sendo positivo aqui para a Klabin porque ela tem receita em dólar. Repara aqui que em relação à receita, o principal destaque eu diria que foi para a celulose, que teve um crescimento de 19%, saindo de 1,3 para
para 1,5 bilhões. Então teve um belo crescimento. Repara que o volume de vendas nem cresceu tanto, né? Mesmo assim a receita cresceu bastante. Tem a questão do dólar, tem a questão da cotação da commodity, tudo isso impacta aqui no resultado da empresa. O EBITDA ajustado saiu de 1,6 bilhão, foi para 2 bilhões, um crescimento de 24%, muito bom, tá? Um crescimento de 24% está sendo uma boa recuperada. Então aqui a gente está vendo que ela está entrando em um ciclo positivo, né? O resultado vem melhorando. Principalmente se a gente comparar contra o mesmo período do ano passado, o EBITDA saiu de 1,3 para 2 bilhões praticamente, um crescimento de 53%, um belo crescimento. Então na minha visão o resultado foi bom, tá? Aqui a Klabin, o principal fator que a gente tem que analisar é o EBITDA. E o EBITDA veio aí 24% acima do trimestre anterior e 53% acima do mesmo período do ano passado. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da empresa. Eu sempre costumo mencionar em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Se os seus investimentos não estão indo bem, tem aí alguns anos que você investe ou está no início, está meio perdido e quer ter o meu acompanhamento para você atingir os seus objetivos mais rápido, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua atual carteira de investimentos, vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica no primeiro link que vai estar na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos continuar aqui a análise. Cotação do dia 1/8, ela estava 4,40. Valor de mercado aproximadamente 27 bilhões. Então, é uma empresa de porte médio dentro da nossa bolsa. Ela não é uma empresa pequena, não é uma empresa gigante também, mas já tem um porte considerável. Dívida líquida sobre EBITDA de 4,2 vezes. Isso aqui é um ponto de atenção, tá? É uma dívida alta. Eu considero uma dívida equilibrada até 3 vezes. Mas quem for investir em Klabin tem que estar ciente que está no DNA da empresa trabalhar com uma dívida mais alta, focando em novos investimentos para ela conseguir cada vez mais aumentar a sua produção e, consequentemente, aumentar a sua receita e aumentar o seu EBITDA. Então faz parte, né? Tem momentos que ela vai ficar com uma dívida mais alta, principalmente quando ela estiver fazendo alto investimento. Liquidez corrente de 2,85. O que quer dizer essa liquidez corrente? 2,85 quer dizer o seguinte, que cada R$1 que a empresa tem deveres a pagar no prazo de um ano, ela tem R$2,08 no ativo circulante. Ou seja, ela tem uma boa folga financeira. Então repara que mesmo ela trabalhando com uma dívida mais alta, essa dívida é alongada ali para longo prazo, de forma que ela consiga fazer o giro das suas operações, consiga fazer os seus investimentos e ao mesmo tempo ainda consiga pagar dividendos. Por falar em dividendos, ela está com dividend yield de 4,8%. É um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto. Inclusive, ela está para pagar dividendos aí em breve. Então pode ficar de olho que em breve vai pingar dividendos aí da Klabin. É um dividendo um pouco abaixo do que eu gosto, mas não é um dividendo assim horrível, tá? Ainda mais tendo em vista que a empresa também investe em crescimento. Então eu costumo dizer que é uma empresa de crescidendos, né? De crescimento e dividendo. O ROIC de 6,5% é um ROIC abaixo do que eu gosto, tá? Esse indicador ele é muito importante porque ele mede a rentabilidade, ou seja, o retorno que a empresa apresenta com seu lucro operacional frente ao investimento total que está sendo feito no negócio, que é o capital dos sócios mais o capital de terceiros. Quanto mais elevado esse indicador, maior é o retorno frente aos investimentos. Geralmente eu gosto de um ROIC de pelo menos 10%, então está um pouco abaixo do que eu gosto. Ponto de atenção. Margem EBITDA de 32% é uma ótima margem. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 15% em margem EBITDA, então no momento está com uma margem bem tranquila. Indicador de preço EV sobre EBITDA, ela está negociando aí 8,5 vezes o EBITDA. O Enterprise Value, ele considera tanto o valor de mercado da empresa mais a dívida líquida, dividido pelo EBITDA. Eu
considero até de 8 a 10 vezes o múltiplo de preço nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 8, mais as ações podem estar atrativas, e quanto mais acima de 8, mais as ações podem estar caras. Então, olhando para esse múltiplo de preço aqui, eu diria que está em um preço ok. Porém, vale mencionar que a empresa está vindo em uma retomada de resultado. Então, ela mantendo esse crescimento no EBITDA, ela tem um bom potencial de valorização. Então, parece que está num preço ok, mas se a gente considerar os resultados futuros, ela pode até ter um certo desconto para quem está pensando na valorização, beleza? Olhando o histórico do EBITDA, repara, né, que a empresa ela vem crescendo igual um reloginho, né? O ano de 2022 foi um ano muito bom, a celulose estava em alta e daí para frente teve uma correção, o resultado deu uma piorada, mas ainda está em um patamar bem interessante, né? Está um patamar aí bem superior ao que ela apresentava ali em 2019, 2020. Entrando no histórico de proventos, repara que as barras em azul representam lucro e as barras em verde representam os proventos. Repara que mesmo dando prejuízo, ela pagou dividendos aqui, né? Praticamente todos esses últimos 10 anos, deu alguns prejuízos aqui no caminho, mas a Klabin não é uma empresa para a gente ficar analisando pelo lucro. Por quê? Porque tem distorção no lucro. Resultado financeiro da empresa. Tem a variação cambial, tem questão de depreciação e amortização. Por isso que o mais interessante de a gente olhar o EBITDA é que eu estou mostrando esse histórico para mostrar que a empresa, ela tem a recorrência de pagar dividendo. Olhando o histórico de cotações, repara que saiu lá atrás ali de centavos, já chegou a bater aí quase R$5. Esse é o histórico total ajustado pelos proventos. Ótimo retorno, né, para quem comprou e segurou as ações. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Klabin desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. Para você que está acompanhando aqui até agora, tá gostando desse conteúdo? Deixa a likezeira, dá uma força pro investidor raiz, valeu? Então vamos lá, vamos finalizar que eu já vou deixar aqui a minha opinião. Vamos lá, a receita crescendo praticamente todos os anos, deu uma piorada em 2023. Ano de 2022 foi um ano excelente aqui para a empresa, tá? Vale ressaltar que essa base comparativa de 2022 é uma base muito forte. Repara que o EBITDA ele vem dando uma piorada, né? Caiu bastante de 2022 para 2023. Agora continua em queda, mas está reduzindo aqui a queda. Vamos ver se vai estabilizar. Inclusive, o último EBITDA, conforme eu mostrei, vem apresentando um crescimento. Isso aqui é um ponto positivo para a empresa. O lucro piorando, mas o lucro é aquilo que eu falei, não dá para a gente ficar analisando muito sobre o lucro. Importantíssimo a gente analisar principalmente commodities. Commodities é o que eu comentei. A empresa, apesar dela agregar valor para seus produtos, não é ela que define o preço do produto, pois são produtos que têm baixíssima diferenciação. Então, ela acaba dependendo da cotação da celulose, da cotação do dólar. Tendo em vista isso, vão ter períodos muito bons, como por exemplo o ano de 2022, e vão ter períodos não tão bons. O importante é que a empresa ela tenha uma margem EBITDA boa. Por quê? Porque no período de baixa daquela commodity, ela consiga fechar dando lucro operacional, o EBITDA fique positivo, ela continue conseguindo gerar caixa e pagar dividendos. Então é importante que a empresa tenha margem. Por quê? Porque se a margem é muito apertada, na hora que a commodity cair, o que vai acontecer? Ela vai dar prejuízo, tá? Então olhando aqui para a margem da Klabin, repara que sempre rodando acima de 30%, os anos que foram muito bons aqui, né, 2021 e 2022, ela estava rodando com 42%, 40% de margem. Repara que a margem diminuiu, mas na pior das margens ela tem 30% de margem EBITDA, que é uma margem muito boa. Olhando aqui a questão do endividamento, é aquilo que eu comentei, né? Repara que a dívida líquida era 12 bilhões, agora é 23, faz parte do negócio da empresa, né? Tomar dívida, mas o EBITDA também aumentou. O EBITDA era 2, agora está 5,4. Então, nesse caso, se a empresa consegue crescer o EBITDA, né, em um patamar interessante, vale a pena sim ela tomar dívida. Por quê? Porque ela vai gerar mais caixa, vai conseguir quitar essa dívida, vai conseguir pagar dividendos e continuar crescendo. Então, faz parte do negócio da empresa, é uma dívida alta, mas é uma dívida alongada que a empresa já é acostumada a trabalhar dessa forma. Olhando o fluxo de caixa, né, gerando bastante caixa livre, inclusive está batendo recorde na geração de caixa livre, fluxo de caixa operacional vem aumentando bastante, repara que ele rodava ali próximo de 2 bilhões, se a gente pegar aqui de 2020 até 2023, está rodando na média de 6 bilhões, então a empresa vem gerando bastante caixa, de forma que ela consegue fazer seus investimentos e ainda sobra caixa para pagar dividendos, para fazer recompra. Então qual é a minha opinião aqui sobre a Klabin? De fato, ela não é das empresas
empresas mais simples, para quem está começando, é um ativo um pouco mais complicado de analisar. Eu particularmente gosto da Klabin, segmento de celulose é um setor interessante, a empresa ela é muito bem gerida. É claro que tem esse ponto da dívida e tudo mais, mas na minha visão é um case sim que vale a pena o estudo, porém tem que tomar cuidado com o preço. Quem vai investir pensando em dividendos, essa cotação acima de R$4 é difícil dela pagar um dividendo legal, mas olhando aqui para a expectativa de crescimento no EBITDA, ela ainda tem um bom potencial de valorização. Então depende do que você está pensando para sua carteira, depende de qual é a sua estratégia, mas na minha visão é uma empresa boa, é uma empresa que eu gosto, valeu? Então espero que você tenha gostado dessa análise, compartilha com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui nos comentários qual é a próxima ação que você gostaria de ver aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!